E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mário de RG1 e nesse tutorial a gente vai configurar a aparência do nosso desenho, das nossas plantas e nossos cortes no ArchiCAD. Então nesse momento o ideal é que vocês já tenham a planta do edifício Praça 4 mobiliada com todos os elementos que vocês querem colocar. Aqui eu fiz um layout com um quarto embaixo, um escritório, depois na parte de cima a gente tem uma sala de estar com uma TV, uns móveis aqui na varanda, uma sala de jantar e a cozinha aqui no fundo com a geladeira. E o que a gente vai fazer agora, então, configurar essas vistas para que ela fique uma aparência mais interessante, mais clara para quem for olhar. O primeiro passo que a gente vai fazer é traçar os nossos cortes. Então, no ArchiCAD, a gente desenha os cortes em planta. Então, a gente vai usar essa ferramenta chamada Corte, que fica aqui embaixo. A gente vai escolher um favorito nela, que é o Corte Técnico Marcador Simples. Você pode clicar 2 vezes aqui para ativar a ferramenta. E daí vocês vão desenhar o corte como se fosse uma linha qualquer. Então, eu vou traçar um corte passando aqui na nossa escada, olhando para cima. E depois eu já vou aproveitar e passar um corte nesse longitudinal também, mas olhando no outro sentido. Então eu vou copiar esse corte para cima, vou usar o Ctrl D, vou mover, apertar o Alt no teclado e daí aparece um maisinho ali, eu vou mover ele aqui para cima e eu vou colocar ele mais ou menos nesse ponto aqui. E quando eu chegar aqui, eu vou inverter, então eu vou espelhar ele. Se eu clicar aqui nesse ponto quente, ele vai abrir a nossa paleta flutuante e eu vou usar essa opção de espelhamento. O que eu faço nisso é criar um plano ao redor do qual ele vai espelhar. Então eu troquei aqui, vou trocar o nome, o ID do meu corte para B. Então aqui já apareceu BB. Agora eu vou traçar os cortes transversais. Então vou passar um corte, vamos ver, pegar aqui meu favorito de novo. Vou passar um corte passando nessa porta aqui. Então vou cortar aqui, olhando em direção ao fundo. Vou trocar meu ID aqui para C. E vou passar um outro corte, vou colar, vou copiar esse corte aqui pro lado, arrastar copiando, passar aqui, que daí eu vou passar bem na nossa sacada lá em cima. Só que daí eu vou olhar para o outro lado. Eu vou inverter isso aqui. Agora a gente vai configurar esses marcadores dos cortes, porque eles estão meio feios aqui. Então a gente vai selecionar todos os cortes e entrar na janela de definição dos cortes. Na janela de definições do corte, a gente vai entrar na aba aqui, marcador. Vamos configurar o comprimento da linha que vem depois do marcador para 10 milímetros. E a altura do nosso sinal aqui, vamos deixar com 5 milímetros para não ficar tão grande, né? Depois a gente vai passar para símbolo, marcador e texto, onde a gente vai trocar o tamanho do texto. Então a gente vai sobrepor o estilo de texto e colocar aqui com 2 milímetros de altura para que não fique tão grande o nosso, o nosso desenho ali. Aqui no estilo do texto, a gente vai colocar em sempre alinhar com a linha do corte, para eles ficarem todos voltados para o mesmo lado. Ó. Então agora está BB, CC, vou trocar aqui, esse aqui para D, eu esqueci de renomear. Maravilha, então a gente tem aqui o corte A, corte B, corte C e o corte D. No ArchiCAD, vocês já devem ter notado que a gente tem essas quatro abas aqui. Essa aba, que a gente chama de mapa de projeto, ela fica com todos os desenhos salvos do ArchiCAD, então fica com as plantas de todos os níveis. Mas se a gente quiser colocar alguma configuração nesses desenhos, por exemplo, uma sobreposição gráfica, uma opção de visualização de modelo, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente tem que salvar vistas. As vistas são os desenhos que a gente coloca nas pranchas. Resumindo, é mais ou menos isso. Então a gente vai vir aqui no mapa de vistas e o que a gente vai fazer é salvar essas plantas e esses cortes dentro de uma pastinha para a gente manter tudo mais organizado. Então vamos criar uma pasta aqui. Você vem nessa ferramenta nova pasta e vamos chamar ela de RG1 documentação, para a gente ter ela ali separado do resto dos desenhos que já vem no template. E aí tem uma coisa bem interessante no ArchiCAD, que ele permite que a gente configure vários desenhos ao mesmo tempo. E isso é feito a partir dessa ferramenta aqui, ó, que se chama pasta clone. Então o que a gente vai fazer é clonar duas pastas agora. Então a gente vai clicar aqui e vai abrir essa janelinha. A gente vai clonar primeiro os pisos, que são as nossas plantas, né? Então ele vai criar 3 vistas salvas, uma para o térreo, uma para o primeiro pavimento e uma para a cobertura. Nessas vistas a gente pode configurar todas essas configurações aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai configurar é a combinação de vegetais.
tá? A gente vai usar uma que já vem salva, que é Estudo Preliminar Planta. A gente vai manter a escala 1 para 50, a gente vai visualizar toda a estrutura, o conjunto de canetas a gente vai trocar para vistas 1 para 50. As opções de visualização de modelo a gente vai deixar no ArchiCAD Default aqui, porque a gente não configurou nada ainda. E a sobreposição gráfica também, a gente vai deixar sem sobreposição, porque a gente ainda não fez nada, né? Vamos lá então, clonar nossa pasta. Então, a partir de agora, a gente vai fazer todas as alterações a partir dessa pasta aqui. Então tá, olha aqui, ó. Eu cliquei aqui nessa vista e notem que sumiu o piso do nosso projeto. Isso acontece porque a gente está usando uma combinação de vegetais que oculta o vegetal dos pisos. Então vamos aproveitar agora e já configurar esses vegetais. A gente pode ou apertar Ctrl L no teclado ou vir em Documentação, Vegetais, Vegetais, Vistas de Modelo. E olha aqui, ó. Quando a gente abre essa janela, ele nos dá umas opções bem interessantes. No lado esquerdo aqui, a gente vê as combinações de vegetais. Então, elas são umas pré-configurações que já ficam salvas com quais vegetais estão ligados ou desligados em cada desenho que a gente quiser. Então, olha aqui, ó. No estudo preliminar planta, que é o que a gente está usando, o vegetal arc piso está desligado. O olhinho ali está fechado. Então, a gente precisa ligar esse e já vamos desbloquear ele aqui. Daí a gente seleciona, liga o vegetal que a gente quer e clica em atualizar. Vamos dar um OK aqui, e quando a gente voltar ali para a nossa planta, para a nossa vista salva, né, ela já vai estar com o estudo preliminar planta. E dele dá um aviso aqui dizendo que essa combinação de vegetais foi modificada. Então só vamos vir aqui, dar um OK para ele se dar conta que a gente sabe já que mudou. Então aqui no primeiro pavimento já está com a mesma combinação, está tudo certinho então. Vamos agora então salvar aqui as nossas vistas. A gente clica aqui, nossos cortes, né? Então, a gente clica aqui, vamos clonar uma outra pasta, só que ao invés de clonar os pisos, a gente vai clonar os cortes. A gente vem aqui, clonar os cortes, vamos trocar a combinação de vegetal para estudo preliminar, corte e elevação. Isso aqui a gente mantém, conjunto de canetas 1 para 50, todo o resto tá igualzinho. Damos um OK. E maravilha. Agora a gente tem todos os nossos cortes aqui salvos, o corte A, B, C e D. Vamos dar uma olhada neles para ver como é que eles estão. Então, o corte A, ele passa ali pela escada, olhando em direção ao banheiro. E daí lá em cima a gente consegue ver a sala de estar através do vidro. O corte B, ele passa no outro sentido, né? Então ele está mostrando a geladeira lá em cima, o vaso sanitário ali no banheiro, a cama cortada, a TV e lá para fora o nosso escritório. O corte C, ele está cortando de dentro do banheiro, então a gente vê a escada em vista e lá no fundo do escritório. E aqui na parte de cima a gente vê a sala de estar e lá atrás o nosso mobiliário externo. E o corte D está mostrando a sacada em primeiro plano aqui em cima e aqui o escritório em primeiro plano, então dá para ver o computadorzinho ali já. Mas vejam que esses cortes eles estão assim, eles estão bem crus, né? Eles estão com uma carinha assim muito durona, então a gente vai começar a configurar eles agora para que eles fiquem mais bonitos. Vamos lá então. Vamos voltar para nossa planta aqui. Planta do térreo. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa planta do térreo é a gente configurar a nossa OVM, tá? OVM é a sigla para Opção de Visualização de Modelo. Eles são umas configurações globais de como que as coisas aparecem no ArchiCAD. Então, para usar essas OVMs, a gente vem aqui em cima em Documentação, Visualização do Modelo, Opções de Visualização do Modelo. Ele vai abrir uma janela aqui que ele é um pouco intimidadora, mas a gente vai indo passo a passo, não se preocupe. Vamos criar uma nova OVM, então a gente clica aqui em novo, vai abrir essa janelinha, e vamos chamar aqui de RG1 Documentação. A gente está chamando de documentação porque por enquanto a gente está fazendo assim como se fossem documentos de obra. Depois a gente vai fazer alguns diagramas, algumas coisas assim que a gente vai mudar essa visualização de modelo. Então vamos chamar de documentação por enquanto. Ok, RG1 Documentação. Vamos começar lá pela primeira. Opções de elemento construtivo. Agora sim, passo a passo, a gente vai olhando o que a gente vai mudar, né? Então o pilar, ele aparece por padrão com o eixo dele marcado. A gente não gosta muito disso porque acaba sujando o nosso desenho, né? Vamos desmarcar isso aqui e vamos desmarcar essa opção de linhas escondidas sob a laje. Se um pilar estiver para baixo de uma laje, a gente não quer ver ele. A gente desliga. Na viga, vamos deixar apenas contorno, para a gente não precisar ver o eixo da viga também. E vamos desmarcar essa opção de escondida sob a laje também.
E nas lajes, vamos eliminar as linhas de conexão entre as lajes para que elas se juntem umas com as outras. Vamos ver a escada, então. Aqui na escada, a escada é um elemento bem complexo no ArchiCAD. Ele tem muitos elementos. Ele acaba ficando bem sujo no desenho. Então a gente vai desmarcar um monte de coisa aqui. A gente vai deixar só o acessórios de piso, o linha de subida e a numeração marcada. Então vamos desmarcar isso aqui tudo. Maravilha. E no guarda-corpo também, ele tem bastante opção e a gente quer um desenho mais limpo. Então a gente vai desmarcar tudo aqui, menos os painéis. No nosso guarda-corpo, o painel é o vidro só. Então ele vai ficar só duas linhas de vidro ali em cima. E aqui no nível de detalhe dos símbolos de escada e guarda-corpo, a gente vai mudar algumas coisinhas também. A gente vai, no bossel de piso, a gente vai marcar nenhuma, para que não apareça a linha dupla do bossel. Acessórios de piso a gente vai deixar visível só nas partes que são visíveis, não no que está em cima da linha de corte. Símbolo de início da linha de subida, esse aqui, a gente vai deixar marcado como nenhum, para não ter uma bolinha no começo da subida da nossa escada. Tá beleza? E por fim, a gente vai definições diversas para itens da biblioteca. Aqui a gente vai mudar o tipo de linha da nossa linha de abertura das portas em planta. Eu gosto de usar uma linha tracejada, essa 2:1, e usar uma caneta cinza para destacar do resto do desenho. Então, eu vou usar 18. Ok, vamos dar um ok aqui. E você vê que já mudou o nosso desenho, ele ficou um pouquinho mais limpo já. Mas agora a gente precisa atualizar as nossas vistas, né? Então, eu vou selecionar essas duas vistas aqui, vou vir em definições, e vou trocar a nossa opções de visualização de modelo para RG1 documentação. Vou dar um OK. Beleza, agora ele está salvo. Qualquer um desses desenhos que eu abrir, ele já não vai aparecer o eixo dos pilares, nem as linhas de bossel aqui. Agora que a gente definiu as OVMs, vamos passar para a sobreposição gráfica, que é onde a gente tem mais liberdade para customizar o nosso desenho. Então, a sobreposição gráfica ela é uma maneira automatizada de mudar a visualização de todos os objetos que correspondem a alguns parâmetros específicos. Então, para usar a sobreposição gráfica, a gente vai vir aqui em documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposições gráficas. Essa aqui é uma daquelas outras janelas do ArchiCAD que parece que é muito mais complicado do que é. Mas vamos indo por parte para a gente não se assustar. Vamos lá, vamos criar uma nova aqui, que a gente vai chamar, como tudo que a gente fez hoje, de RG1, documentação. E agora, gente, a sobreposição gráfica funciona da seguinte maneira. A gente utiliza uma série de regras de sobreposição gráfica. Então, a primeira que a gente vai usar aqui é uma regra que já vem no ArchiCAD, que é uma regra chamada 2D, tramas de superfície, caneta do primeiro plano cinza. O que essa regra faz? Ela pega tudo que está em vista e tem uma trama, por exemplo, o nosso piso, e deixa a linha de primeiro plano, ao invés de ser preta, ela vai ficar cinza. Então vamos abrir aqui para a gente ver como é que isso aqui funciona. Essas regras de sobreposição gráfica, elas são separadas em duas abas. A primeira delas é o critério, que é a regra mesmo, e depois o estilo de sobreposição, que é o que é feito com essa regra. Então, o critério dessa regra que a gente está usando, ela é bem amplo, né? Ela pega todos os tipos de elemento. Então, a gente diz tipo de elemento é todos os tipos, é a única regra. Então, pega absolutamente tudo que tem no nosso desenho. E o estilo de sobreposição é que ela vai trocar a caneta do primeiro plano da trama quando for uma trama de superfície, de elementos não cortados, pela caneta 220. Tá? Então vamos dar um OK aqui e vamos ver o que acontece se a gente dar um OK aqui. Olha aqui, ó, a achura do nosso piso agora ficou nesse cinza, mas eu acho que ele está um pouco escuro ainda, então vamos mudar ali. Documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposição gráfica. Vamos abrir a nossa regra e vamos trocar aqui da 220. Vamos passar para essa aqui, que é a 18, que é bem fininha e bem clarinha. Ok, ok. Olha ali, ficou mais clarinha já a nossa sobreposição gráfica. Vamos agora criar uma regra para que esses marcadores aqui, que elas estão pretos e bem chamativos, eles fiquem numa cor. Eu gosto de usar bastante o azul para esse tipo de notação, então vamos colocar azul. Documentação, sobreposição gráfica, combinação de sobreposição gráfica, e agora a gente vai ter que criar uma, porque essa aqui não existe. Então a gente vai adicionar, a gente vai descer até lá embaixo e criar nova regra. Aqui a gente vai chamar de RG1 cotas. E vamos abrir isso aqui. Agora nós vamos começar a passar trabalho. Então a regra para esse tipo de sobreposição que eu quero que ele pegue os marcadores de corte, então tipo de elemento é... Cadê aqui?
corte, mas eu também quero, no futuro a gente vai colocar cotas aqui, então eu já vou aproveitar e botar as cotas junto. Eu vou adicionar um critério aqui, principal, tipo de elemento, e eu vou selecionar aqui, ó, cota. Então ele diz assim, ó, tipo de elemento é corte ou cota, aplica essa regra aqui. E a regra que a gente vai usar é o seguinte, a gente vai pegar a linha marcador caneta de texto, e a gente vai colocar 230, que é esse azul aqui. E a gente também vai ter que mudar a caneta do primeiro plano e do fundo da trama. Então, vamos marcar essas duas. E ela vai ser, vamos aplicá-la para todos os elementos aqui, para todos os tipos. Então, vai ser tanto de superfície, quanto de elementos não cortados, quanto de elementos cortados. E vamos trocar aqui as duas para 230. Então, dá um OK aqui. É bom de sempre ir testando. Faz uma regra, dá o OK. Olha aqui, ó. Ficou tudo azul aqui na volta agora. Maravilha. Agora, uma coisa que eu também gosto de fazer nos meus desenhos é deixar os móveis cinzas. Os móveis é também algumas coisas que estão em vista, assim, tipo a escada, coisas que estão bem para baixo. Então a gente vai criar uma nova sobreposição para nós aqui. Documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposições gráficas. Vamos criar uma nova regra. Lá embaixo, criar uma nova regra, RG1, vista cinza. É sempre bom de dar um nome que faça algum sentido para nós, né? Porque depois a gente vai ter milhares de sobreposições gráficas e a gente acaba se perdendo. Vamos abrir aqui. E daí aqui, o tipo de elemento que a gente quer que pinte seja os tipos 3D, ou seja, paredes, lajes, vigas, escadas, objetos, tudo que é 3D. A gente não quer, por exemplo, cotas e marcações de corte, por exemplo. E daí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma restrição nisso. A gente vai dizer que o nome do vegetal onde ele está contenha algumas palavras aqui. Então a primeira coisa que a gente quer que tenha é mobiliário, que eu sei que o meu vegetal onde estão os móveis é o mobiliário. Eu vou adicionar aqui de novo, o nome do vegetal contenha fixo, que é o tipo, que é o vegetal onde estão os equipamentos de banheiro, por exemplo. E o nome de vegetal, por último, paisagismo. E tem outro aqui, que eu me lembrei agora, que é a escada. Isso aqui vai ser o seguinte, todo objeto 3D que for um mobiliário, estiver no vegetal com o nome mobiliário, ou fixo, ou paisagismo, ou escada, ele vai aplicar essa regra. E é uma regra bem simples, a gente só vai trocar a linha, a caneta da linha. A gente vai trocar do 1 para 220, que é... Quem é 220? Essa aqui, essa cinzinha aqui. Dá um OK, dá um OK. Ó, e já ficou cinza nossos elementos estão em vista aqui. Que o desenho já está ficando com uma carinha melhor agora. Uma outra regra que eu acho legal de usar é uma regra que separe os elementos estruturais dos elementos não estruturais. Vocês se lembram quando a gente desenhou as paredes e os pilares e as lajes, eu incomodei bastante para vocês prestarem atenção na classificação e no tipo de elemento que ele é. Então isso vai se pagar agora. Vamos ver aqui em documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposições gráficas, vamos adicionar uma regra nova. E essa regra a gente vai chamar de RG1, estrutura, fundo escuro. E o que isso vai fazer é pegar a caneta do fundo da trama desses objetos e deixar cinza escura. Então, o que a gente vai fazer é pegar tipo de elemento tipo 3D e a função estrutural. A gente pode procurar aqui em cima também esses elementos. Então, ID e categorias função estrutural é elemento estrutural. Então, todo objeto que for 3D e for estrutural, a gente vai trocar a caneta do fundo da trama para a caneta 180, que é um... Onde é que ela está? Vamos achar ela aqui. Ele é um cinza escuro. Essa aqui. Dá um OK. Vamos dar um OK para testar. E olha aqui, ó, agora essa aqui ficou com cinza escuro e esse pilar aqui que é de concreto também ficou. Mas a gente mantém a achura do pilar aqui, então a gente consegue ver que ele é de concreto. E por fim, vamos fazer uma sobreposição que unifique a representação das paredes que não são estruturais. Vamos ver aqui em documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposições gráficas, adicionar, criar nova regra, RG1, paredes cinza. Vamos editar nossa regra. O que a gente vai fazer agora? O tipo de elemento vai ser parede e a classificação... Onde ela está?
Classificação. E a classificação ArchiCAD aqui, ele vai ser elementos de construção, parede. Peraí que não pegou. Elemento de construção, parede. Clicamos 2 vezes ali. E o que a gente vai sobrepor é a linha dele pela linha 1, para ficar bem preta essa linha da parede. O tipo de trama a gente vai trocar para trama vazia, e a caneta do fundo da trama a gente vai trocar para caneta 18, que é esse cara aqui. Vamos dar um OK. OK. E olha aqui, agora a gente tem uma planta com uma carinha já mais aceitável, assim, ela já está com as paredes todas com a mesma achura, os elementos estruturais mais escurinhos, o fundo aqui está bem claro, os móveis estão bem. Vamos subir lá no primeiro pavimento e ver. Olha aqui, ó. Eu não coloquei a sobreposição gráfica no meu desenho, então ele deu problema. Vamos já colocá-la aqui então. Vamos clicar aqui, definições, trocar a sobreposição gráfica para RG1 documentação. E aí quando eu clico aqui ele já fica com a sobreposição gráfica. Tá? Tem uma diferença gritante, né? É brutal essa diferença. Vamos só botar aqui, ó, sem sobreposição, com a sobreposição. Dá um alívio nos olhos. Agora, gente, por fim, a gente vai configurar alguns elementos específicos que a gente não consegue editar nem com OVM e nem com sobreposição gráfica. O primeiro deles é a escada. Vocês notaram que essa escada ela tem umas linhas de subida meio anárquicas, assim, ela sobe até um pedaço, depois ela aparentemente está descendo. Então o que a gente vai fazer é selecionar a nossa escada, abrir a janela de definições dela. Então a gente vem aqui em visualização em planta, linha de subida e vamos na aba aspecto. Tá? E aqui o que a gente vai fazer é desmarcar isso aqui, desmarcar acima dos pisos relevantes, nos pisos relevantes, a gente não quer inverter em lugar nenhum, pelo amor de Deus. E depois a gente vai desmarcar essa opção aqui também, inverter nas partes invisíveis. Esse cara tem que estar sempre apontando para cima, gente, não tem essa história. E aqui na aba símbolo de início, a gente não precisa tirar porque a gente já tirou na sobreposição gráfica. No símbolo de fim, eu acho esse aqui, que é o tipo personalizado 1, mais bonito, ele é mais discreto, que é só uma retinha ali. Vamos dar um OK. OK. Olha aqui, gente, agora a gente tem uma planta que ela está bem, com uma visualização bem mais interessante do que a gente tinha antes, né? A gente salvou essas vistas aqui e a gente consegue ver ela melhor. Vamos ver os nossos cortes, então, como é que eles estão. Nos cortes, se lembre que a gente não colocou a sobreposição gráfica ainda, então eles estão bem crus. Mas a gente consegue aproveitar a sobreposição gráfica das plantas para os cortes. É só a gente trocar aqui, ó. Selecionamos a pasta dos cortes, definições, sobreposição gráfica, trocamos para RG1 documentação, OK. E agora a gente pode abrir o corte de novo aqui. E a gente vê que já está com uma representação bem mais interessante, né? Então, gente, por fim agora, vamos então configurar esses cortes para que a gente consiga deixar eles um pouco mais legais. Vamos lá, vamos voltar para nossa planta aqui e vamos selecionar os nossos 4 cortes. Vamos vir nas definições deles e aqui em aparência do modelo, a gente vai marcar algumas coisas para deixar eles mais claros para nós. Coisa bem importante da gente marcar nos cortes é elementos do plano distante. O que isso faz é fazer com que tudo que estiver mais afastado do nosso modelo fique um pouco esmaecido, fique mais claro esse fundo, para a gente conseguir ter uma separação, uma noção de profundidade, né? Vamos dar um OK aqui e vamos abrir o nosso corte. Notem que aparece essa linha. Essa linha que aparece aqui na frente, ela é a definição do que é longe para nós. Então, por exemplo, nesse corte A, a gente pode definir que o longe é aqui o meio da porta, para que tudo que estiver daqui para lá fique mais claro. Vamos ver nesse aqui, a gente pode de repente marcar aqui, né? Vamos botar aqui. No corte C, pode ser isso aqui, eu acho que tá bem, vou botar um pouquinho mais pra frente, porque ele é um corte bem comprido, né? E nesse aqui é a mesma coisa, a gente pode botar, afastar um pouco ele um pouquinho para ele ficar mais com uma noção de profundidade melhor. Essas linhas aqui, elas não aparecem nas nossas pranchas. Se a gente não quiser ver elas nas nossas vistas, a gente vem em visualização, opções de visualização na tela e região do marcador. E dela não vai aparecer, mas quando a gente selecionar ela aqui, ela aparece como uma linha invisível. Eu acho que é melhor deixar assim para a gente não se confundir com essas linhas. Vamos abrir os cortes aqui para ver como é que eles ficaram. Olha aqui, ó, os elementos que estão mais para trás, eles já ficam bem mais esmaecidos. Ó. Esse outro corte. Uma coisa legal de ver nos cortes é mover eles específico com o mobiliário de vocês. Não é legal ter uma cadeira cortada, por exemplo, ou uma cama cortada, ela não fica tão bonita no corte. Então é legal vocês fazerem uma composição. Por exemplo, aqui ó, eu estou cortando uma cadeira, então eu vou ali mover o meu corte. Vamos no corte C.
no pavimento de cima, que a gente vai poder ver, ó. Olha aqui, ó, ele está passando no meio da minha cadeira. Então eu vou mover ele aqui para o lado, até eu livrar minha cadeira. E vamos voltar nele. Deu, livrei ali aquele pedaço. Já fica mais interessante. Esse móvel aqui é um móvel interessante de cortar, que é um móvel do banheiro, né? Então não tem problema. Meu corte T. Já pode ver que as coisas estão mais organizadas no nosso desenho. Eles ficam mais bonitinhos. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa representação gráfica no ArchiCAD. E agora o negócio é vocês experimentarem com essa representação. Trocar as sobreposições gráficas, testar as OVMs diferentes, para vocês chegarem numa representação gráfica que seja de vocês, né? Então tá, pessoal. Até a próxima.